Como surgiu o futebol no Brasil? Prepare a sua pipoca e vem para essa grande descoberta. O futebol é, sem dúvidas, a maior paixão nacional do Brasil. Mas você já se perguntou como ele chegou por aqui? O que fez desse esporte, vindo de tão longe, se tornar tão brasileiro? Hoje, vamos embarcar em uma viagem ao passado para descobrir como o futebol começou no nosso país e como ele conquistou o coração de milhões. O início do futebol no mundo. A história do futebol começa no século XIX, na Inglaterra. Inicialmente, era um jogo praticado de forma desorganizada, com poucas regras. Mas em 1863, a criação da The Football Association foi um marco, e estabeleceu as primeiras regras oficiais do esporte, diferenciando do rugby e criando o futebol como conhecemos hoje. Graças à expansão do Império Britânico, o futebol começou a se espalhar por diversos continentes, carregado por marinheiros, comerciantes e estudantes. E foi por meio desse contato internacional que o esporte chegou ao Brasil. Charles Miller, o pai do futebol brasileiro. O responsável por trazer o futebol ao Brasil foi Charles Miller. Filho de pais britânicos, ele nasceu em São Paulo, em 1874. Aos 9 anos, foi enviado para a Inglaterra para estudar. Lá, ele se apaixonou pelo esporte e se destacou como jogador. Quando retornou ao Brasil, em 1894, ele trouxe em sua bagagem 2 itens que mudariam para sempre a história do esporte no país, uma bola de couro e um manual com as regras do futebol. Além disso, Charles era um entusiasta e começou a ensinar o esporte a seus amigos e conhecidos, mostrando como o jogo funcionava. Assim foi nascendo o desejo de todos para aprender mais, a ponto de se apaixonarem pelo futebol. A primeira partida de futebol no Brasil. A primeira partida oficial de futebol no Brasil aconteceu no dia 14 de abril de 1895, em São Paulo. Foi um jogo organizado por Charles Miller entre 2 times formados por funcionários da São Paulo Railway e da Companhia de Gás. Muitos dos jogadores eram ingleses ou descendentes de britânicos. A partida terminou com a vitória da equipe da São Paulo Railway por 4-2. Embora tenha sido algo pequeno, esse jogo marcou o início de uma revolução esportiva no Brasil. Foi um jogo contendo muitas emoções, risadas e caneladas kkkk. A popularização do futebol. Inicialmente, o futebol era um esporte elitista, jogado por estrangeiros e por brasileiros de classes mais altas. Os primeiros clubes, como o São Paulo Athletic Clube, tinham restrições para a entrada de jogadores de outras origens sociais. Mas aos poucos, o futebol foi conquistando as classes populares. Em 1900, surgiu o primeiro clube brasileiro dedicado exclusivamente ao futebol, o Esporte Clube Rio Grande, no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, o Fluminense Futebol Clube foi fundado em 1902, sendo um dos responsáveis por popularizar o esporte na cidade. E com a criação de campeonatos locais, o futebol começou a ganhar mais público e entusiasmo. Foi assim que o futebol foi conquistando cada coração. A inclusão de todos no futebol. Nas décadas seguintes, o futebol começou a se democratizar. Com a profissionalização do esporte nos anos 1930, ele passou a incluir jogadores de todas as origens sociais e raciais. Isso foi essencial para que o futebol se tornasse um reflexo da diversidade brasileira. A entrada de jogadores negros, como Leônidas da Silva, conhecido como o Diamante Negro, trouxe uma nova dinâmica ao esporte, tornando-o mais criativo e emocionante. Sendo assim, as portas do futebol foi se abrindo, cada vez mais. O futebol como identidade nacional. Com o tempo, o futebol se transformou em mais do que um esporte, ele se tornou parte da identidade cultural do Brasil. Os brasileiros desenvolveram um estilo único de jogar, marcado pela habilidade, improvisação e paixão. Foi essa combinação que levou o Brasil a ser reconhecido como o país do futebol. Hoje, olhando para nossas conquistas, é impossível não reconhecer como o início do futebol foi essencial para moldar nossa história e cultura. E a cada dia, o Brasil vem revelando jogadores habilidosos e criativos se espalhando para o mundo inteiro. E assim, de um simples jogo trazido por Charles Miller, nasceu a maior paixão do povo brasileiro.
Vamos ficando por aqui, com essa linda história, do início do futebol, no Brasil. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, comentar o que mais te impressionou e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis como essa. Até o próximo vídeo!